Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, futuros guardas municipais. Eu sou o professor Cid e aqui vamos apresentar mais algumas questões de conhecimentos específicos para quem está se preparando para a prova de guarda municipal no município de Diadema, São Paulo. Isso mesmo, para a prova de guarda municipal no município de Diadema, São Paulo. Maravilha! Então vamos aqui apresentar algumas questões. Elaboramos aqui as questões conforme o que está previsto no edital de vocês na área de conhecimentos específicos. Como sempre, peço, por gentileza, que deixe o seu like no vídeo, não deixe de se inscrever no canal e caso surja alguma dúvida aí durante essas explicações, deixe nos comentários que assim que possível vamos responder. Maravilha? Então, vamos começar aqui com as questões. Então, aqui a questão vai tratar sobre o Estatuto do Desarmamento e especificamente sobre o porte de arma de fogo. A Polícia Federal poderá conceder o porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência a pessoas residentes em áreas. Então aqui vamos marcar a alternativa que descreve, né, que pessoas residentes em áreas, né, em quais áreas e em qual idade pode ter porte de arma na categoria caçador. Aí. Vamos lá então, letra A, áreas rurais maiores de 21 anos. Aqui diz que o porte, então, seria para pessoas em áreas rurais e maiores de 21 anos. Parece razoável, né, à primeira vista, mas já que a posse de arma, em regra geral, exige 21 anos. Mas, para caçador de subsistência, a idade mínima é diferente, pessoal. Então, vamos descartar aqui a letra A. Vamos aqui à letra B. Áreas rurais e maiores de 25 anos. Pois bem, pessoal, aqui está o nosso gabarito, né, o gabarito da banca. Letra B de bola. Vamos aqui esclarecer, né? Esse requisito, né, de 25 anos está, de fato, previsto no Estatuto do Desarmamento, perfeito? Em seu artigo 6º, né? E a Polícia Federal pode conceder, então ela pode conceder, né, o porte de arma, que é bem mais restrito do que a posse, né? Para esse público, né, de áreas rurais, desde que seja realmente para fins de subsistência, não para lazer, né, ou esporte. Maravilha? Então, esse está o nosso gabarito. Vamos ver as demais aqui. Aqui na letra C, né? Diz metropolitanas, né? Já descarta, então, aqui nessa alternativa, né? O caçador de subsistência é sempre associado ao meio rural. E aqui diz maiores de 21 anos, aqui também, né? Como já mencionamos, né? É acima de 25 anos. Aqui na letra D, o que está errado também é a idade, né? Maiores de 18 anos, na verdade, é maiores de 25 anos de idade. Maravilha, pessoal? Então aqui apenas para fixação, né? O porte de arma de fogo para caçador de subsistência é uma exceção prevista na lei, né? Só vale para a área rural, para pessoas acima de 25 anos, né? E depende da autorização da Polícia Federal. Maravilha? Parabéns, então. Aqui marcou a letra B e gabaritou essa questão. Vamos seguindo. E vamos para a questão aqui que trata sobre Lei Maria da Penha. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha implica em. Então, aqui, né, a questão trata sobre descumprir uma decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, pessoal, né? Descumprir aqui decisão judicial que defere medidas protetivas de urgências previstas na Lei da Maria da Penha implica em. Só vamos aqui diretamente à alternativa, né, gabarito. Então, parabéns a quem marcou a letra C, reclusão de 2 a 5 anos, pessoal. Isso mesmo, né? A pena prevista no artigo 24A da Lei Maria da Penha para o descumprimento da decisão judicial que concede medida protetiva é reclusão de 2 a 5 anos e multa, pessoal, né? O objetivo dessa penalidade é, logicamente, proteger a vítima, dar efetividade à decisão judicial e coibir novas ameaças ou agressões, né, pessoal? A lei é bem clara, né? Se a medida protetiva for descumprida, o agressor pode ser preso por até 5 anos aí, né? Maravilha? As demais estão erradas aqui, né, pessoal? Não é o que está previsto na Lei Maria da Penha, seu artigo 24A. Perfeito? Parabéns aqui, marcou a letra C e gabaritou a questão. Perfeito? Aí é o que temos, então, né? Resumos aí importantes para se destacar aí nessa questão. Perfeito? Vamos seguir, então, a próxima questão. E aqui uma questão sobre a Constituição. A Constituição Federal de 1988 prevê que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, sendo assegurado ao proprietário. Então aqui a questão quer, né, que marquemos a alternativa,
que dispõe o que é assegurado ao proprietário, né? No caso de uso pela autoridade, né, competente em iminente perigo público, né, de propriedade particular. Então vamos à letra A. A justa e prévia indenização em dinheiro havendo ou não dano. Errado, né? A indenização, né, pessoal, vai ocorrer se houver dano nesse caso, né? Se o uso do bem não causar dano, não causar prejuízo, não há indenização. Então vamos aí descartar aí a letra A, indenização. B, né? Letra B, indenização posterior se houver dano. Aqui está o nosso gabarito, pessoal. Parabéns, aqui marcou a letra B de bola. De fato, né, na Constituição, no artigo 5º, dispõe que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, né, se houver dano, né? Se houver dano, ou seja, o poder público pode usar a propriedade em caso de emergência, mas se isso causar prejuízo, né, o dono tem direito a ser indenizado depois. Perfeito? Então aí está o nosso gabarito. Letra C, justa e prévia indenização em dinheiro se houver dano. Também, né, pessoal? Não, como já mencionado aqui na letra B, né, é só se houver dano, né? E aí será, então, feita a indenização posteriormente. Então, não é prévia aqui, né? Aqui a palavrinha errada aqui é prévia, né, pessoal? Letra D, indenização posterior, havendo ou não dano, né? É só se haver, né, pessoal? Aqui está errada a palavrinha não, né? Só se houver dano, né? Conforme já explicado, é que vai haver a indenização posterior, se houver dano, né? No caso de uso pela propriedade particular, aí. Então, apenas para fixar aqui, né, a Constituição permite em caso de perigo público iminente, como desastres naturais, incêndios, pandemias, o Estado possa usar bens particulares, né? Mas se essa utilização causar danos, o proprietário tem direito à indenização depois do ocorrido, né? Ou seja, a indenização ulterior se houver dano. Se houver dano. Esse é um exemplo clássico, né, do princípio da função social da propriedade e da responsabilidade do Estado, né? Balanceando, né, o interesse público com os direitos individuais. Maravilha, pessoal? Então, parabéns aqui, marcou a letra B de bola aí. Vamos seguindo, então, a próxima questão. Aqui, enunciado assim diz: o Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras e penalidades para garantir a segurança nas vias. Nesse sentido, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, qual é a penalidade prevista a todo aquele que conduzir veículo sob influência de álcool, constatado por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora? Então aqui a questão quer que marquemos a penalidade, né, que está prevista a todo aquele que for pego, né, conduzindo o veículo sob influência de álcool. Vamos aqui ver as alternativas. Letra A, advertência. Está errado, né? A advertência por escrito é uma penalidade leve usada quando a infração é de menor potencial ofensivo. Aqui, então, descartamos aqui a letra A. Multa. De fato, né, pessoal? Aqui está o nosso gabarito. A multa, ela é aplicada, né, a todo aquele que for pego conduzindo, né, veículo sob influência de álcool. Então, aqui está o nosso gabarito, né? De acordo com o artigo 165, né, do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob influência de álcool gera multa, além de outras penalidades, né, como a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então, aí está o nosso gabarito. Parabéns, aqui marcou a letra B de bola. Vamos aqui ver a letra C, a apreensão do veículo. Está errada, né? Pode até ocorrer o recolhimento do veículo, mas isso depende de outros fatores, como a ausência de condutor habilitado para assumir a direção, né? Então, descartamos aqui a letra C. Letra D, reciclagem obrigatória. Na verdade, aqui, pessoal, também está errado, né? Reciclagem obrigatória é apenas para se a pessoa quiser reaver o seu direito de dirigir, né? Aí sim, porque vai estar suspenso, né, o seu direito, né, de dirigir por 12 meses para reaver. Então, esse direito, né, ela vai ter que fazer a reciclagem, mas isso, né, se ela quiser voltar a ter o direito de dirigir. Se ela não quiser, não é obrigatório, né, pessoal? Perfeito? Prisão também está errado, né, pessoal? De acordo com o artigo 306 do CTB, estabelece, né, a pena de prisão para quem for pego, né, com concentração alcoólica igual ou superior a 0,3 miligramas por litro, né, medido pelo bafômetro, pelo etilômetro, né. Então, nesse caso, né, se não tiver essa quantidade, né, estiver abaixo, não está prevista a penalidade, né, a pena de prisão. Perfeito, pessoal? Então, aí está a questão aí esclarecida. Pessoal, apenas alguns pontos para fixação, né? Quando o condutor é flagrado dirigindo sob efeito de álcool, mesmo que não tenha feito bafômetro, né, mas apresente sinais visíveis, ele sofre uma infração gravíssima aí, né? A penalidade prevista é multa, né, gravíssima multiplicada por 10, suspensão da CNH por 12 meses e medida administrativa, recolhimento da habilitação e retenção do veículo, né? Então,
E aqui, né, retenção do veículo é se não tiver ninguém habilitado para assumir a direção do veículo. Perfeito, pessoal? Então aí está a questão esclarecida. Parabéns a quem marcou a letra B. Vamos seguindo. Aqui estamos indo para a nossa última questão deste vídeo. Espero que todos tenham aproveitado. Agradeço a todas as pessoas que deixaram seu like no vídeo, que se inscreveram no canal. E também não deixe de postar, né, como foram as questões aqui, se foram fáceis, se foram difíceis e de onde estão falando aí, que é muito importante para sabermos aí quem nos acompanha e direcionarmos os nossos vídeos às pessoas que nos acompanham, ao nosso público aqui, maravilha? Então vamos lá, vamos a essa questão aqui, perfeito? Aqui, né, vai se tratar de uma questão sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, matéria importantíssima aí para as provas de guarda municipal. Então, leiam e releiam essa matéria aqui, né? Essa lei aqui, a lei, na verdade, a Lei 13.022, não é mesmo? Então, vamos lá. Ainda sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, é correto afirmar que um dos princípios mínimos de atuação das guardas municipais é. Então, né, vamos marcar aqui que a alternativa aqui trata sobre um dos princípios mínimos, né, de atuação das guardas municipais, conforme que está previsto justamente na Lei 3.022, Lei do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Vamos lá, então, letra A. A polícia ostensiva. Essa expressão aqui normalmente é usada para se referir, né, ao trabalho da polícia militar, especialmente no que diz respeito à atuação uniforme nas ruas, com viaturas, fazendo a presença policial ser anotada, né? Embora as guardas municipais possam exercer funções preventivas, o termo polícia ostensiva é mais vinculado à PM, pessoal. Então, inclusive, né, não é um dos termos utilizados aí entre os princípios mínimos, né, previstos para a atuação das guardas municipais, conforme previsto no Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então, vamos descartar a letra A. B, o patrulhamento preventivo. Agora sim, pessoal, aqui está o nosso gabarito, né? Letra B de bola. Aqui, né, pessoal, conforme o que está previsto no artigo 3º da Lei 13.022, o patrulhamento preventivo é um dos princípios mínimos de atuação, ou seja, né, faz parte do DNA da Guarda Municipal. A ideia aqui é atuar antes do crime acontecer com rondas, presença constante e ações que promovam a segurança do território, né? É um conceito moderno e alinhado com a polícia comunitária, né? Então, vale memorizar aí. Vamos à letra C, a execução de atividades da Defesa Civil. Essa execução aqui, né, de atividades da Defesa Civil pode sim ocorrer em alguns contextos práticos por parte da Guarda Municipal, mas não está entre os princípios mínimos de atuação. Perfeito, né? Conforme definido no Estatuto. Então, descartamos também. Letra C. Letra D, a educação, engenharia e fiscalização de trânsito. Eles são componentes, né, pessoal, do chamado, né, tripé do trânsito, né, normalmente atribuídos a órgãos executivos de trânsito. As guardas municipais podem atuar no trânsito quando forem, né, integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, mas essa função não é princípio mínimo de atuação. Perfeito, pessoal? Então, aí, descartamos a letra D e aqui deixar como resumo, né, pessoal, e aí sim, o que está previsto no artigo 3º da Lei 13.022, né, onde se estabelece expressamente, né, os princípios mínimos de atuação das guardas municipais aqui, né, a proteção dos direitos humanos fundamentais, o exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. Aqui, né, o nosso gabarito é o item 3 aqui, né, patrulhamento preventivo, maravilha? Conforme que está previsto no artigo 3º da Lei 13.022, vale a pena decorar aqui esses princípios que é cobrado com frequência nas provas, maravilha? Então aí está gabaritada mais uma questão. Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Desejo a todos ótimos estudos e excelentes provas, pessoal. Continue estudando bastante para alcançar o que tanto pretendem, que é o tão almejado cargo de guarda municipal. Maravilha? Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima e nos vemos por aí.